Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo aqui no JD1 no ar. Essa é uma produção independente com a iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques desta quinta. Destaques do dia. Servidores do Banco Central confirmam que entrarão em greve por um período de 24 horas. Homem comete suicídio após tentar matar a sogra com machadada na cabeça. Decisão do Congresso sobre MP que reonera a folha de pagamento de setores da economia deve sair até o final de janeiro. Governo quer estimular uma maior participação dos agricultores familiares na produção de biodiesel. Concurso Público Nacional Unificado. Número de cidades que serão realizadas as provas é ampliado. Inscrições começam na semana que vem. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta quinta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o alerta para transtornos em áreas do sul do Brasil continua. A aproximação de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul vai ajudar a formação de nuvens carregadas em todo o estado, que deve ter condição de chuva já desde o início do dia e se prolonga até a noite. São pancadas volumosas, especialmente na metade norte do estado. O volume da chuva pode trazer pontos de alagamentos, enchentes, então muita atenção aos moradores do Rio Grande do Sul. Até porque essas pancadas vêm acompanhadas de rajadas de vento de mais de 80 km por hora, queda de granizo e também descargas elétricas. A situação em Santa Catarina e as áreas do Paraná, assim como boa parte do estado de São Paulo, a região de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, deve ser parecida. A chuva também acontece, mas o volume acumulado não é tão expressivo como no território gaúcho. Ainda assim, pode ocasionar alguns pontos de enchente também em áreas do oeste paulista, sul do território do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira, a região ali do sul de Minas Gerais também deve ter condição de temporais, chuva forte, volumosa e com rajadas de vento. Já na região dos lagos do Rio de Janeiro, boa parte do Espírito Santo, inclusive Vitória, norte de Minas Gerais e as áreas do interior da Bahia, não chove e tem previsão de pouca nebulosidade. O interior baiano, inclusive, fica com a umidade relativa do ar abaixo dos 30%. Os ventos úmidos vindos do norte do Brasil e também uma área de baixa pressão sobre o Paraguai devem contribuir para a formação de nuvens carregadas nos 3 estados do centro-oeste. O dia começa com sol em Campo Grande, por exemplo, tem aumento na nebulosidade e as pancadas de chuva ocorrem a partir do período da tarde, de maneira forte acompanhada de rajadas de vento. Mas o principal destaque é o alerta de temporais entre Mato Grosso, inclusive sobre a capital Cuiabá, e o sul de Goiás. A chuva acontece de maneira muito persistente, o céu fica bastante encoberto e, além disso, pancadas que devem se prolongar até o período da noite. O volume é expressivo e o calor também continua. A temperatura máxima em Goiânia e Cuiabá fica na casa dos 31 graus. Em Campo Grande esquenta mais, máxima de 33. E até em Brasília, onde a temperatura estava mais amena nos últimos dias, agora volta a subir um pouco, máxima de 28 graus. JD1 no ar. Agro. E agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje a R$ 229,50. A arroba da vaca gorda, cotado a R$ 211. O milho seco, saca 60 quilos, cotado a R$ 48. E a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$ 130. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. Notícias. O governo quer estimular uma maior participação dos agricultores familiares na produção de biodiesel. Para isso, vai reformular o selo Biocombustível Social. O selo garante vantagens tributárias
para empresas que priorizam a compra de matéria-prima da agricultura familiar. Os detalhes com a repórter Luciana Colares de Holanda. Com o selo Biocombustível Social, os produtores ganham redução de impostos como PIS e COFINS e, em troca, priorizam a compra de matéria-prima de agricultores familiares. E as aquisições dessas empresas já geraram quase 7 bilhões de reais em renda para a agricultura familiar. Com a reestruturação do selo, o governo fortalece os requisitos para concessão e manutenção do instrumento e amplia o leque de opções para a produção de biocombustível a partir de outras culturas, como a macaúba, que é abundante no Nordeste do Brasil. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre a importância do selo para ampliar a produção de biodiesel. Vamos aproveitar as vocações da agricultura local e incentivar a produção de novas culturas, com a consequente melhoria da renda e da qualidade de vida das famílias. Com a revisão do decreto, em conjunto com a antecipação do cronograma de mistura de biodiesel no diesel deliberado em dezembro de 2023, estamos criando uma oportunidade de investimentos da ordem de 740 milhões de reais já em 2024. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que o estímulo à produção de biodiesel não vai prejudicar a produção de alimentos pelos agricultores familiares. Sendo cooperativos de agricultores familiares, podem potencializar a produção de alimentos, porque o desafio nosso é ter energia limpa e ter soberania alimentar. A produção de biodiesel é uma das estratégias do país na transição energética. A partir de março, o teor de biodiesel na mistura ao óleo diesel, que é vendido ao consumidor, passa de 12% para 14%. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 9888. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 9888 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos pediu às autoridades do Brasil que descubram e punam todos os envolvidos nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, incluindo aqueles que financiaram e planejaram. A mensagem da entidade foi divulgada pela sua porta-voz, Liz Trussell. No texto, ela afirma que a sociedade brasileira precisa saber toda a verdade sobre o ocorrido. O escritório da ONU também saudou os esforços em retomar e fortalecer o espaço democrático. O Supremo Tribunal Federal ainda não terminou de julgar todos os réus envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A corte agendou uma bateria de julgamentos para o primeiro trimestre do ano, que vai de fevereiro até abril, quando decidirá se outras 146 pessoas serão condenadas ou não pelos ataques no Distrito Federal. Servidores do Banco Central confirmaram que entrarão em greve nesta quinta-feira por um período de 24 horas, o que pode levar à instabilidade e até mesmo queda de diversos sistemas. Segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários, mais de 70% dos servidores devem aderir à paralisação, causando desfalque de trabalhadores em serviços como divulgação de informações, conclusão de projetos e manutenção dos sistemas do Pix. Em nota, o Sinal disse que pode ocorrer um apagão em todos os sistemas do banco. A greve é resultado da insatisfação dos funcionários que reivindicam bônus por produtividade, reajuste na remuneração, exigência de nível superior para o cargo técnico e mudança de nome do cargo de analista para auditor. Um homem de 56 anos tentou matar a sogra, uma idosa de 73 anos, com uma machadada na cabeça
na noite de segunda-feira na zona rural de Paranaíba. Conforme as informações policiais, o autor e a vítima eram sócios numa propriedade rural e tiveram um desentendimento por conta do empreendimento. A idosa estava em uma casa de ferramentas quando foi surpreendida pelas costas, sendo golpeada na cabeça pelo machado. Ao ver que a sogra caiu sangrando, o homem se enforcou. 3 pessoas presenciaram o crime e não informaram a polícia ou chamaram socorro. O caso só foi notificado às autoridades no dia seguinte, quando um amigo da família soube da história e chamou a polícia. A idosa foi levada para o hospital em Paranaíba, mas teve um corte profundo no crânio e precisou ser transferida para o hospital de Três Lagoas. A polícia retirou o corpo do homem que se matou e as testemunhas que presenciaram o crime em Paranaíba e não denunciaram serão investigadas por omissão. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora vamos ouvir o informativo diário do Senar MS. Já pensou, além de tomar um café, poder saborear um frango com café, uma linguiça, uma carne de porco, um macarrão? Ou que tal o famoso carreteiro com café? Essa combinação tem ganhado cada vez mais apreciadores. Estas e outras receitas fazem parte da programação do curso Produção Artesanal de Derivados de Café, oferecido gratuitamente pelo Senar MS. Ficou interessado? É só entrar em contato com o Sindicato Rural do seu município e participar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Muita gente já está se preparando para as provas do concurso público unificado que vão ser realizadas em 5 de maio. A reportagem é de Gabriela Noronha. O concurso será aplicado em 220 municípios em todas as regiões do país. Mais de 3 milhões de brasileiros devem se inscrever no primeiro concurso público nacional unificado. O concurso vai selecionar mais de 6.600 candidatos para 21 órgãos públicos. Os salários variam entre R$ 3.700 a R$ 23.000. A taxa de inscrição será de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para nível superior. Estão isentos quem faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais, aqueles que cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, ou pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni. Também não precisam pagar a taxa aqueles que realizaram transplante de medula óssea. Para a professora de curso preparatório para concurso, Suzeli Veloso, o momento é de estudar e se preparar para a prova que será realizada no dia 5 de maio. A gente tem conhecimentos que são básicos, né? Língua portuguesa, a parte do direito constitucional, que é aquilo que é comum a todo e qualquer concurso, seja em âmbito nacional ou local e estadual. O estudo tem que ser diário, tem que ser em cima da parte prática. Já foi divulgado pelo Ministério anteriormente que as provas elas não vão avaliar o decoreba, né? Elas vão avaliar efetivamente o conhecimento do candidato. As inscrições devem ser feitas pelo próprio candidato e apenas pela plataforma gov.br entre os dias 19 de janeiro a 9 de fevereiro. E é nesse momento da inscrição que a pessoa deverá indicar as carreiras, que vão estar divididas em 8 blocos. Será permitida a inscrição para mais de um cargo, desde que no mesmo eixo temático. Para mais informações, basta acessar a página gov.br/concurso nacional. Reportagem Gabriela Noronha. JD1 no ar. JD1 no ar. A decisão sobre o destino da MP que limita a desoneração da folha de pagamento sobre 17 setores da economia deve sair ainda em janeiro. A repórter Marcela Diniz tem as informações. Na terça, depois de ouvir lideranças partidárias, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, se encontrou com o presidente Lula para tratar da medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Nesta quarta, Pacheco esteve com o secretário executivo e ministro da Fazenda em exercício, Dário Durigan, para tratar do tema. Durigan falou à imprensa ao final do encontro e reafirmou a necessidade de priorizar a responsabilidade com a meta fiscal no debate sobre a proposta que tem impacto na arrecadação do governo.
Informou também que o encontro entre Pacheco e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está de férias, deverá acontecer na próxima semana. A MP que reonera a folha foi editada pelo governo após a derrubada do veto presidencial e a promulgação pelo Congresso da lei que prorrogou a desoneração até 2027. O relator da desoneração, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, e parlamentares da oposição entendem que a medida contraria a decisão do Congresso e causa insegurança jurídica nos 17 setores da economia que já contavam com a continuidade do incentivo fiscal. Eles pedem a devolução da MP sem análise pelo Congresso. Parlamentares governistas ponderam que a MP foi uma alternativa para não judicializar o caso. Há um entendimento de que a lei da desoneração, ao também mudar a contribuição previdenciária de municípios, é inconstitucional, pois contraria dispositivo da Constituição que impede o oferecimento de benefícios que corroam a base de arrecadação da Previdência Social. Para tentar superar o impasse, foi sugerido na reunião de líderes o envio pelo Executivo de propostas do governo sobre reoneração da folha, limite de compensação de créditos tributários obtidos via judicial e redução de incentivos do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. A decisão de Pacheco sobre a MP deve sair ainda durante o recesso parlamentar em janeiro. JD1 no ar. Esporte. E agora Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mais 12 duelos da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram definidos nesta quarta-feira, quando 24 jogos movimentaram a terceira rodada. Veja os confrontos. Capital do Distrito Federal enfrenta o Capivariano, Desportivo Brasil enfrenta o América Mineiro, Botafogo enfrenta o Floresta, o Atlético Mineiro enfrenta o Esfera, o Bragantino enfrenta o Taubaté, o Cuiabá enfrenta o Atlético Guaratinguetá, Aster enfrenta o Oeste, o Palmeiras enfrenta o Sport, Juventude enfrenta o Água Santa, o Santos enfrenta o Sport Clube São Bernardo, a Portuguesa enfrenta Nova Mutum e o Cruzeiro enfrenta o Madureira. A Federação Paulista ainda não vai divulgar horários e locais pela tabela básica. As partidas que eu disse serão realizadas no sábado. Os outros 14 duelos já estavam definidos e estão marcados para amanhã, sexta-feira. 11 horas, Tanabi enfrenta o Atlético Paranaense, Chapecoense e Tiradentes jogam às 15 horas em Cravinhos, Fortaleza e Internacional jogam em Assis, às 15 horas. Às 16, o Coimbra de Minas Gerais enfrenta o Figueirense, em Bálsamo. Às 16 horas e 30 minutos, o Fluminense enfrenta o Ituano, em São Carlos. Às 17 horas e 15 minutos, o Corinthians enfrenta o Guarani, em Marília. Às 19 horas, o Ferroviário enfrenta o Gama, em Araraquara. Às 19 horas também, Criciúma enfrenta o São Carlense, em São Carlos. 19 horas e 15 minutos, o Grêmio enfrenta o Mirassol, em Bebedouro. Às 19 horas e 30 minutos, o Botafogo enfrenta o Novo Horizontino, em Franca. Às 19 horas e 45 minutos, o Atlético Goianiense enfrenta o Marília, em Marília. Às 20 horas e 30 minutos, 15 de Jaú enfrenta o CRB, em Jaú. Às 21 horas e 30 minutos, o Catanduva enfrenta a Ponte Preta, em Catanduva. E o Ceará enfrenta o São Paulo, em Araraquara. Os 6 confrontos restantes e também os últimos classificados serão conhecidos hoje, quando acaba a fase de grupos. Ibrachina e Retrô, Avaí, Juventudes e Curitiba já garantiram a vaga antecipadamente. São 128 times divididos em 32 grupos. Os 2 melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Primeiro e segundo do grupo 1 enfrentam o segundo e primeiro, respectivamente, do grupo 2 e por aí vai. A partir da segunda fase, a disputa será no sistema eliminatório com jogo único. Em caso de empate, no tempo normal, a definição vai para os pênaltis. Futebol internacional, La Liga. O Real vence o Atlético de Madrid em jogão com 3 viradas e está na final da Supercopa da Espanha. Com direito à prorrogação, 3 viradas e o último gol com o goleiro fora da meta, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 5-3 nesta quarta-feira em um clássico emocionante, garantindo a primeira vaga na decisão da Supercopa da Espanha, disputada em Riad, na Arábia Saudita. Kepa contra Hermoso e Griezmann marcaram para o Atlético de Madrid no tempo normal, com Rüdiger, Mendy e Carvajal fazendo os gols merengues no tempo extra,
Savic fez contra e Brahim Dias sacramentou a classificação, vencendo o goleiro Oblak numa disputa no meio de campo. A segunda semifinal da Supercopa da Espanha será nesta quinta, também em Riad, entre Barcelona, atual campeão espanhol, e Osasuna, vice da última Copa do Rei. A decisão será no domingo, no mesmo horário. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um projeto que pretende facilitar a localização de idosos desaparecidos. Repórter Maria Neves. Pelo texto, o poder público deve criar um serviço de identificação. Sempre que receber a comunicação sobre um desaparecimento, esse órgão deverá coletar os dados do idoso e inserir no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. De posse dessas informações, a autoridade policial deverá comunicar o desaparecimento aos órgãos responsáveis pela assistência a idosos. Dentre eles, a proposta cita centros de assistência social, unidades de pronto atendimento em saúde e instituições de longa permanência de idosos. Ao fazer o comunicado, a polícia deve fornecer todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Relator do texto na Comissão do Idoso, o deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a medida vai ampliar a rede de proteção aos idosos. Estamos trabalhando numa linha de protecionismo, porque as pessoas idosas, o próprio esquecimento, às vezes o não conhecimento dos locais onde eles estão, às vezes a perda de um companheiro ou de um familiar que está com ele e que, portanto, está guiando. Nós temos casos seríssimos de homens e mulheres idosos desaparecidos. Quando nós estamos querendo a inclusão deles nesses cadastros de pessoas desaparecidas, na relação com os CRAS, na relação com os CREAS, com as delegacias de polícia, nós estamos ampliando essa rede de proteção. Ao apresentar o projeto de lei, a deputada Silvier Alves, do União de Goiás, relatou que mais de 200 mil pessoas estavam desaparecidas no Brasil entre 2019 e 2021. E, segundo a parlamentar, desse total, 6,6%, ou 13.200 indivíduos, eram pessoas com mais de 60 anos. Para o relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, deputado Dr. Alan Garcês, do PP maranhense, a situação tende a se agravar ainda mais, uma vez que a população brasileira envelhece rapidamente. O deputado ressalta que, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a proporção de brasileiros com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% da população nos últimos 10 anos. De Brasília, Maria Neves. Está pronta para ser apreciada pelo plenário a proposta que reforça a proibição da tese de legítima defesa da honra no caso de crimes de feminicídio. O projeto foi aprovado recentemente pela CCJ. A reportagem é de Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece no Código Penal que não será considerado legítima defesa praticar infração penal contra mulheres em situação de violência doméstica e familiar a pretexto de defesa da honra. O texto aprovado também fixa no Código Penal que o atenuante de pena previsto para quando o crime é cometido por motivo de relevante valor moral ou social não valerá em casos de violência doméstica e familiar. E no caso de homicídio, a redução de pena prevista para quando o crime for impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima, também não poderá ser aplicada em crimes de violência doméstica e familiar. Em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A relatora na CCJ, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, considera, no entanto, importante firmar esse entendimento em lei por garantir mais segurança jurídica. Segundo Bonfim, o argumento da legítima defesa da honra culpabiliza a vítima, acreditando a mulher a responsabilidade pela agressão que ela sofreu ou pelo assassinato que ela acabou sofrendo desse mesmo agressor.
Por muitas vezes essa tese foi utilizada criando, além de uma sensação de absoluta injustiça para as mulheres que já foram violentadas, ou seja, uma revitimização, uma nova violência, dessa vez uma violência judicial, mas também uma permissividade, como se as mulheres fossem culpadas por estarem sendo agredidas ou por estarem sendo assassinadas. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2023, 1.437 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2022, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. 70% das vítimas têm entre 18 e 44 anos e também 70% foram mortas dentro de casa. A proposta que reforça na legislação que não será considerado legítima defesa praticar infração penal contra mulheres em situação de violência doméstica e familiar a pretexto de defesa da honra ainda depende de análise pelo plenário. De Brasília, Paula Moraes. Termina aqui o JDU no ar de hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JDU no ar é uma iniciativa do JDU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para ouvir novamente a edição em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Uma ótima quinta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.